As raízes apodrecidas do Estado russo, apodrecidas pelo autoritarismo e a corrupção, ficam evidentes. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vladislav Surkov é um conhecido político russo muito próximo a Putin. Entre 1999 e 2011, ele era o líder do Putin na Duma, a Câmara dos Deputados russa. Entre 2011 e 2013, ele foi primeiro-ministro da República Russa, posição que, ao contrário de países parlamentaristas, é mais simbólica, mas ainda assim de confiança do presidente. Depois disso, largou sua carreira como deputado e passou a trabalhar diretamente como auxiliar do Putin, onde ficou até 2020, quando deixou o governo e passou a trabalhar apenas em sua empresa. Ele sempre foi muito próximo a Putin, tendo sido dele a proposta para o modelo da chamada Novorossia, ou Nova Rússia, uma nova organização democrática de um país acostumado com a ditadura. Essa é, ainda hoje, a democracia, entre aspas, que existe na Rússia. Como as pessoas lá não estavam acostumadas a ter partidos de oposição no governo, e havia a tendência soviética normal de matar quem fosse do partido de oposição, ninguém queria se opor ao governo depois da dissolução da União Soviética. Como fazer democracia sem oposição? Bem, ele criou os partidos de oposição na Rússia. Isso mesmo, foram criados por ele. Eles faziam protestos, campanhas contra Putin, lançavam candidatos e tudo mais. Mas era só um teatro, eram todos controlados via a FSB, o Serviço de Inteligência Russo, a antiga KGB, pelo partido do próprio Putin. Assim é a democracia russa, um engodo até hoje em que a maior parte dos partidos existe apenas para dizer que existem outros partidos de oposição, que é uma democracia, e as pessoas que vão votar estão fazendo só um teatrinho ali, mas na verdade é tudo um show, uma fantasia. Quando, de fato, surge alguém contrário a Putin, o destino é similar ao de Alexei Navalny, que foi envenenado, quase morreu e depois foi preso. Bom, essa crítica à democracia é bem clara na Rússia, mas muitas vezes nos perguntamos se em outras democracias, por exemplo aqui no Brasil também, não estamos também apenas participando de um showzinho para anestesiar as massas. Mas enfim, não tenha dúvidas, lá na Rússia é muito pior. Eu vou explicar. Esse Surkov, o inventor da democracia russa, muito próximo a Putin, foi preso em prisão domiciliar há poucos dias atrás, no dia 11 de abril de 2022, por fraude e enriquecimento ilícito. Ok, políticos fazem corrupção, isso é como peixes nadarem e borboletas voarem, é o que eles fazem mesmo. A pergunta aqui é, que tipo de corrupção ele fez que desagradou tanto a Putin, a ponto que Putin mandou prender o cara? E bem, isso é onde a coisa fica interessante, mistura com hackers ucranianos e uma história bem antiga, que começou em 2016, quando esse grupo de hackers ucranianos, supostamente baseados no metrô de Lviv, decidiu por conta própria ajudar a Ucrânia contra a infestação de desinformação russa e redes de apoio lá na Ucrânia. Eu fico só imaginando o que eles sofrem lá com isso. Aqui no Brasil, que é um país que praticamente não faz nenhuma diferença essa guerra, somos bombardeados o tempo todo com desinformação russa, a ponto de algumas pessoas supostamente inteligentes caírem nessa. Imagina lá na Ucrânia em 2016, pouco tempo depois da Ucrânia ter se declarado contra a Rússia na Revolução da Praça Maidan, em 2014. As informações que falo aqui foram obtidas do site informnapalm.org, uma organização de jornalistas que divulga essas informações e serve como porta-voz para esse grupo de hackers ucranianos. O site da Inform Napalm está na descrição do vídeo. Esses hackers, então, decidiram entrar no principal fórum usado por essa rede de infiltrados russos lá, o site conte.ws, que, diga-se de passagem, ainda está no ar e cheio de propaganda russa. Conseguiram rapidamente acesso administrativo ao site e começaram a baixar muitos dados de lá, identificação de usuários, informações de projetos e outras tantas atividades do grupo. Mais do que isso, eles conseguiram mapear toda a lista de sites de propaganda russa, uma enorme estrutura da qual o conte.ws era apenas um nodo, e foram além, se infiltraram nessa rede também ganhando acesso administrativo em vários desses sites e servidores. Acabaram, no final, chegando a invadir o próprio Kremlin
e obtendo um monte de informações do governo russo. Essas informações foram liberadas em 2016 no que ficou conhecido como Surkov Leaks, em boa parte da imprensa europeia e americana. Aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembre, não teve muita repercussão, não. Entre as várias informações que eles identificaram ali, havia o planejamento explícito da criação de grupos separatistas em Odessa e Kherson, bem como todo o planejamento que eles fizeram para criar os grupos separatistas no Donbás. Foram explicitamente fabricados pelos russos, que ativamente buscaram pessoas na região que indicavam alguma tendência separatista e montaram um movimento do nada, puramente com apoio russo. Para não dar na pinta, vários soldados envolvidos eram trazidos de outras ex-repúblicas soviéticas. Mas não foi só isso. Houve um planejamento deliberado visando gerar um default na dívida externa da Ucrânia em 2017 para provocar uma crise econômica e revoltas no país, tudo isso planejando derrubar o governo em algum momento daquele ano. Muitas outras informações nesse sentido também foram divulgadas em 2016. Com base nessas informações, o grupo de hackers ucraniano continuaram agindo, e o auge da coisa foi que eles conseguiram invadir o e-mail de Vladislav Surkov, o grande aliado do Putin, o presidente da Duma. Tiveram acesso e liberaram vários gigabytes de e-mails do Surkov datados desde o ano 2000, onde mostra claramente a montagem dos grupos revolucionários na UDV, partindo de algumas poucas pessoas locais que realmente apoiavam os russos que queriam a separação, incluindo um monte de mercenários e soldados externos, criando um movimento lá do Donbás a partir do nada. Fotos, inclusive, mostram as reuniões de criação deste movimento. Pior, o movimento separatista na região praticamente reinstituiu o comunismo. Como a região separatista de Donbás não é reconhecida e não consegue vender seus produtos para outros países, nem mesmo para a Ucrânia, apenas a Rússia aceita comprar e fazer negócio lá. Surkov, então, criou uma empresa responsável por essa negociação, principalmente na área de gás e petróleo, e começou a lucrar loucuras com isso. Ou seja, o aliado de Putin passou a agir como uma grande máfia, roubando taxas e lucros em todos os negócios naquela região, justamente porque as pessoas naquela região eram impedidas pela força de fazer negócio com outras áreas do mundo. Isso enriqueceu Surkov demais, ao custo de empobrecer todos os habitantes da região separatista de Donbás, que hoje vivem na miséria. Mas lógico, não parou aí. Agora, em função da invasão da Ucrânia pela Rússia e a prisão de Surkov, eles decidiram fazer uma enorme pesquisa nesses documentos para tentar entender por que dessa prisão. E o que encontraram foi muito revelador e bate com as informações que tivemos do analista do FSB que vazou documentos também. Falamos sobre essas informações vazadas por esse analista do FSB em 3 vídeos, nos dias 9, 13 e 15 de março. Os links vão estar na descrição e em cards aqui do vídeo. Foram revelados muitos relatórios do FSB para Surkov, que supostamente são similares aos enviados para Putin e para o alto comando ucraniano, dizendo, por exemplo, que em Kharkiv a população e o governo local eram fortemente pró-Rússia e que a cidade se entregaria facilmente em caso de uma invasão russa. Falaram também sobre os vários esforços feitos pelo FSB, o Serviço Secreto Russo, de infiltração no governo da região. Ou seja, bate exatamente com a visão que o analista que dizia que o grande problema dessa história toda foi o isolamento de Putin, cujos auxiliares, para evitar problemas, nunca levavam notícias ruins. Daí todas as questões levadas ao FSB sobre como seria uma invasão da Ucrânia pela Rússia sempre eram retornadas com muito otimismo. Nossa rede de agentes russos na Ucrânia irá derrubar o governo imediatamente. A Ucrânia não tem capacidade de reação militar. O Zelensky irá fugir do país. Os próprios habitantes irão dar boas-vindas aos russos e por aí vai. Construíram um mundo cor-de-rosa e não foi por outro motivo que o Putin cometeu o terrível erro estratégico de iniciar essa invasão. Ele estava sendo desinformado pelas próprias
próprias forças de inteligência. Ao mesmo tempo, nos e-mails é possível ver as várias negociações sobre empresas da região e propostas para os russos explorarem recursos da Ucrânia, ou seja, o interesse dos funcionários, na verdade, era usar essa influência paga pelo governo russo no governo ucraniano, não para invadir a Ucrânia ou para desestabilizar alguma coisa lá, mas simplesmente para ajudá-los a fazer negócio e lucrar com o país. Putin era o único otário mantido vedado esse tempo todo por praticamente todos ao lado dele. Um e-mail mostra as indicações de postos de comando para consideração do alto comando russo no exército da LPR, a República Popular de Luhansk, ou seja, mostra cristalinamente que quem escolhe os líderes do movimento é o exército russo. Não existe nenhum movimento separatista autêntico na região. Foi tudo armado e é controlado por Moscou. Dentre as várias opções discutidas no e-mail estavam, por exemplo, projetos de federalização da Ucrânia, discutidos diretamente com alguns parlamentares ucranianos ligados a Medvedchuk, dos partidos pró-Rússia. O fato é que os e-mails mostram uma estrutura política no Kremlin extremamente arrogante e autoritária, mas ao mesmo tempo extremamente corrupta. Todos ali buscam, em última análise, apenas o seu próprio interesse pessoal. E se para isso precisam usar violência ou sacrificar os interesses até do Putin, pouco importa. Com a falha grave na guerra, porém, Putin agora corre atrás dos culpados e busca, com sua purga, eliminar a todos que o iludiram. O problema para Putin é que, pelas informações que aparecem agora, todos o iludiram. O que vai sobrar do Império Russo depois desse terremoto nós não sabemos, mas não parece que exista perspectiva de algo sobrar de pé sobre fundações tão apodrecidas. O fato é que buscar o seu próprio interesse é sempre positivo no longo prazo, desde que através de trocas voluntárias. No momento que você usa violência para conseguir o que você quer, você gera, de uma forma ou de outra, o interesse de usar violência na outra parte. Isso nunca tem um resultado bom ao final. Apenas o livre mercado voluntário é capaz de enriquecer a todos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!